Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre fotografia. A primeira aula nós aprendemos sobre a história da fotografia e alguns dos principais nomes da fotografia internacional. Hoje nós vamos ver quais são os elementos que podem me ajudar na construção, na concepção de uma foto ou de um tema. Vamos lá? Todo trabalho em arte exige do indivíduo uma elaboração e uma concepção de suas ideias. O que eu poderia dizer seria uma organização dessas ideias. Dentro desse critério, a gente pode falar sobre composição. A composição é um conjunto de elementos que fazem parte dessa ideia e que você os organiza para depois colocá-los em prática. Vamos ver cada um deles. Os elementos que compõem a construção ou a elaboração de um tema em fotografia são cores, luz, padrões e texturas e enquadramento. Se nós levarmos a fotografia para o nível do cinema, esses elementos vão se ampliar um pouco mais. Então, vamos ficar apenas na fotografia neste momento. Um dos elementos que tem maior força de atração, de chamar a atenção do indivíduo, são as cores. As cores, elas têm um forte apelo visual, elas atraem o olhar do observador de maneira a condensar toda a atenção para ela. E a partir delas, sugerem as emoções. Pode ser alegria, tristeza. Observem neste momento essa foto. Vocês podem ver que os objetos com cores fortes sobre um fundo com cores mais neutras adquirem bastante atratividade visual no conjunto desta fotografia. Então aqui nós vemos que as sombrinhas, elas chamam a atenção de maneira praticamente a anular o que está ao fundo. Sem a luz, não existiria fotografia, não existiria a visão e não existiria as cores. A luz, ela é um elemento de fundamental importância na concepção de um tema em fotografia. Através dela, você pode levar uma mesma imagem, uma mesma figura, a ter vários pontos de interpretação dentro dos sentimentos. Fotos feitas ao ar livre estão relacionadas com o momento da luz do dia. Podemos observar na foto à esquerda uma luz não tão dramática, porque o sol está ainda no momento mais alto do céu. Na fotografia do lado direito, a gente observa uma luz mais dramática, num tom mais alaranjado, que é a luz do pôr do sol. Então, o fotógrafo tem que estar atento a essa iluminação. Muitas vezes, uma foto com menos detalhes pode ser interessante. Além de darem um toque de mistério e sofisticação, as fotos em contraluz são relativamente simples de serem feitas. Basta que o objeto seja posicionado em frente a uma fonte de luz. Em um retrato, pode-se posicionar em frente a uma janela aberta, por exemplo. Quando se fala de luz, é importante lembrar que sua ausência também traz significados. Fotos com sombras podem ficar mais dramáticas e impactantes. Então, utilizar a sombra como elemento em suas fotos também é uma forma criativa de trazer um retrato legal. Você pode usar grades, janelas, para deixar parte menos importantes do objeto na sombra e as mais importantes à vista da luz. Ao fotografar ao ar livre ou próximo a uma fonte luminosa, como uma lâmpada ou uma vela, por exemplo, pode acontecer o flare. Esse fenômeno ocorre quando a luz passa diretamente através da lente da câmera, deixando formas arredondadas sobre as fotos. Tente posicionar seu objeto na frente da fonte luminosa e aponte a câmera bem em sua direção, testando posições em que o flare fique mais legal. Sabe aquele abajur que está no seu quarto? Ele pode te render um ensaio completo. Brincar com posições variadas de onde a luz vem pode deixar uma mesma foto
totalmente diferente, ainda mais com diferentes fontes e intensidades de luz. Na maior parte das vezes, apenas uma iluminação adequada é necessária para deixar uma foto muito mais bonita. Experimente! Se você olhar ao seu redor, poderá encontrar vários padrões. Os padrões são elementos e formas que se repetem. Por exemplo, nós temos as telhas, temos um corredor cheio de colunas. E as texturas são superfícies que a gente encontra que dão uma ilusão no olhar de serem tridimensionais, ou que a gente chama de 3D. Vamos ver alguns. Podemos observar nessa foto um exemplo clássico de padrão, um padrão de repetição. Ela é baseada, muitas das vezes, na qualidade sequencial. O que é isso? Na ordenação feita de modo harmonioso, contínuo e sucessivo, sem superposição de objetos. Além de vermos também a questão da simetria nessa foto. Qualquer elemento que rompa o padrão não só atrai inevitavelmente a atenção, mas também reforça este padrão. Então aqui a gente pode ver uma sequência de árvores que dão uma ideia de colunas postas uma ao lado da outra, dando uma ideia sequencial, de padrão. E elas não são interferidas por nenhum outro elemento que chame mais a atenção do que elas. Já as texturas podem ser encontradas em superfícies tridimensionais, que vão desde um alto relevo em uma parede ou até mesmo na própria natureza. Nessa fotografia, a gente pode observar uma sequência de um padrão de árvores, de troncos de árvores, que foram fotografadas bem próximas, apresentando a textura da casca desses elementos. Nessa fotografia, a gente já observa um padrão de textura aonde está relacionado com elementos arquitetônicos. Além de apresentar uma textura, também este tema em específico apresenta uma ideia de abstração fotográfica. A sequência das janelas apresentam como se fossem formas geométricas, dando uma outra realidade para a imagem que foi capturada na máquina. Fazer o enquadramento de uma imagem é delimitar o espaço captado pela câmera. É decidir o que vai fazer parte ou ser cortado da foto. Estes são procedimentos que a fotografia artística herdou principalmente da pintura. Existem basicamente 9 tipos de enquadramentos. O enquadramento, ele acontece em situações onde são feitos os planos. Os planos podem ser geral, conjunto, aberto, americano, meia figura, médio, primeiro ou close-up, primeiríssimo ou big close-up e, por último, o plano de detalhe. Vamos ver então agora cada um e como se aplica os efeitos. O plano geral mostra um panorama geral de uma cena, de um modo que o importante é o conjunto e não o detalhe. É um enquadramento utilizado para captar grandes cenários, como uma rua ou um conjunto de ruas, várias casas, paisagens urbanas ou rurais. E aqui nessa foto a gente vê um cenário de um canyon. O plano conjunto, ele é mais reduzido que o anterior, o plano geral, porque ele apresenta personagens ou objetos que são facilmente identificáveis em um entorno. Então, nessa fotografia, nós podemos ver pessoas, corredores, numa paisagem. E fica claro para nós a figura dessas pessoas, que é o foco principal da fotografia. O plano aberto, ele usa como referência uma pessoa. Consiste no enquadramento de todo o corpo, dos pés à cabeça. Essa forma de plano, ela é comumente usada por nós no dia a dia, quando a gente quer pegar uma cena com família e várias pessoas juntas.
O plano americano, ele apresenta as pessoas no enquadramento da altura dos joelhos para cima. Então, é como se você cortasse a metade das pernas. Por quê? Porque aí a altura principal que chama a atenção na foto justamente fica centralizada no rosto dos indivíduos ou de uma única pessoa. O plano de meia figura, as pessoas são enquadradas até a altura da cintura. Então, a gente fazendo uma analogia com a pintura, a gente pode observar esse enquadramento semelhante à Mona Lisa de Leonardo da Vinci, feita no Renascimento. O plano médio, também muito usado no nosso cotidiano, ele enquadra a pessoa na altura do peito. Então, cada vez mais vocês observam que esses planos vão se aproximando do rosto do indivíduo, dando mais enfoque ao tema proposto. O primeiro plano, ou close-up, ele enquadra na altura dos ombros, sendo também chamado de como se fosse bem fechado, né, bem próximo. É praticamente uma fotografia apenas do rosto, vamos dizer assim. Temos aqui o primeiríssimo plano, ou Big Close-Up, que é quando o enquadramento ele parte do inferior do queixo, do rosto da pessoa, até o final da face, mais ou menos próximo à altura das sobrancelhas. Nós temos uma foto clássica que é apresentada como exemplo do filme Laranja Mecânica, onde tem o protagonista. Bom, e fechando os 9 tipos de enquadramento, aqui a gente tem o de detalhe. Ele é utilizado para dar destaque a algo, que pode ser uma parte do corpo ou um objeto de uma cena, como um livro, uma flor, desde que a atenção principal do tema fique realmente relacionada a esse objeto, a essa pessoa. Viu? No tanto que é complexo tirar uma fotografia partindo do pressuposto de uma composição? Mas isso é importante porque a partir deste conhecimento você começa a levantar novas possibilidades e ideias para poder conceber a sua imagem fotográfica de uma maneira consciente. Vamos agora praticar. A atividade que nós vamos executar hoje está relacionada com um tema muito específico, que a gente chama de natureza morta. Esse tema está relacionado com um tipo de pintura ou fotografia em que se vêem objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafa, jarra de metal, porcelana e vários outros objetos. Além do tema que já foi descrito, você também tem que escolher o enquadramento e as cores que irá usar para realizar essa fotografia. Então, o enquadramento são todos aqueles que nós vimos nos slides anteriores. E as cores, você pode usar recursos de filtros do celular, por exemplo, para poder alterar a luminosidade da imagem que você fotografou. Faça a composição e crie a sua fotografia. Bom,
Agora que você já tem em mãos o seu tema, o enquadramento e todas as ideias e elementos para a construção da sua fotografia, após realizar a sua fotografia, você vai escrever um texto descritivo de como todo esse processo aconteceu, desde o momento da concepção da ideia até os elementos usados e os filtros que você usou na imagem. Bom trabalho! Até breve!